Olá pessoal, sou o professor Leandro Menezes, professor de História, e hoje nós daremos continuidade, à segunda parte do conteúdo de vocês sobre o Egito, ok? Na aula passada nós falamos sobre alguns aspectos importantes para o Egito, certo? Para a construção da civilização egípcia, e hoje nós daremos continuidade ao conteúdo, ok? Então vamos lá. Nessa aula de hoje nós iremos começar falando sobre a escrita, a importância que a escrita tinha para os egípcios, não só para os egípcios, mas para diversas civilizações, certo? Do mundo antigo, e que até hoje a escrita é vista como algo muito importante no nosso dia a dia, certo? A maneira de se comunicar, a maneira de se expressar é bastante importante no nosso cotidiano, certo? Então a gente vai ver que a escrita, ela surgiu no Egito, certo? Por volta de 3000 a.C. Os caracteres que os egípcios utilizavam para escrever eram chamados de hieróglifos, certo? A escrita egípcia era chamada de hieróglifos, certo? Usada geralmente em inscrições sagradas gravadas em pedra, certo? Vejam que aí na tela tem essas inscrições, esses símbolos egípcios, certo? A escrita egípcia ela está dividida em três, certo? Em três maneiras. Primeiro, hieróglifa, que eu acabei de falar. Além da escrita hieróglifa, os egípcios desenvolveram mais outros tipos de escrita. A hieróglifa era o alfabeto, esses símbolos, esses códigos utilizados pelos egípcios, certo? Mas além dela nós temos a hierática, que é a escrita sagrada, simplificação do hieróglifos, utilizado para escrever em papiros, madeira e outras superfícies. E nós teremos a demótica, que era a escrita popular, muito usada para relatar assuntos do dia a dia no Egito. Representava uma evolução da língua falada e era mais simplificada em comparação com a hieróglifa. Vejam, queridos, nós temos três. Nós temos uma que é considerada o alfabeto, nós temos outra que é considerada aliás, é usada na escrita sagrada, e nós temos a terceira, que é uma escrita popular para assuntos do dia a dia. Coloquei as três aí para vocês observarem as diferenças. Hierática, bem simples. Demótica é escrita popular. E hieróglifos, considerada a escrita sagrada, certo? E aí nós iremos falar agora sobre o papiro, Nós falamos da escrita e nós iremos falar do papiro, Papiro, que era o papel da época, certo? Então vamos lá prestar muita atenção, ok? E aí vocês vão ver o seguinte, foram os egípcios que por volta de 2200 a.C. inventaram o papiro, ok? Então a gente tem que entender que o papiro foi inventado pelos egípcios, É uma espécie de pergaminho que a gente costuma ver nos desenhos, que a gente costuma ver em novelas de época, em filmes de época, certo? Considerado antepassado do papel, ou seja, o antepassado do papel seria esse papiro, O papiro é uma planta típica, que nasce à margem do rio Nilo. A gente pode encontrar o papiro nas nascentes, na margem do rio Nilo, ok? E aí agora nós iremos falar o passo a passo de como era feito esse papiro, ok? Esse papel utilizado, pelos egípcios. Primeiro, eles cortavam o caule do papiro, e tiravam, e em tiras finas, eles cortavam esse caule em tiras finas, certo? Segundo, as tiras eram dispostas uma do lado da outra, formando uma primeira camada de papiro. Vocês olham aí que está uma do lado da outra, certo? Vai formar a primeira camada. Depois, na terceira etapa, eles irão fazer uma segunda camada, porém, essa será colocada sobre a primeira na perpendicular, certo? Então, você vai ver, ao contrário, ela será colocada diferente da primeira. Aí, no quarto momento, eles irão pegar as duas camadas, elas irão ser umedecidas e golpeadas, elas vão ser pressionadas por um objeto, golpeadas, certo? O objetivo desses golpeamentos era romper as fibras do papiro, fazendo com que as duas camadas se unissem, ok? Formando uma única folha que era colocada para secar por vários dias. Então essas golpeadas, ela tinha esse papel importante para unir essas folhas de papiro, certo? Esse material aí utilizado por eles. E aí o quinto momento nós teremos assim, que é seca, que está seca. Os egípcios irão pegar uma pedra para deixar o papiro a superfície lisa,
pronta para ser usada. Então, com a pedra, nessa pedra moldada, ela vai deixar esse papiro de maneira lisa para que ele possa ser utilizado. Vejam aí, eu botei a imagem do papiro, certo? Essa planta está nas proximidades do rio Nilo. Ok, queridos? Vamos lá. Coloquei aí também o passo a passo, que vocês podem olhar, que vai ensinar tudo aquilo que eu falei lá atrás, ele vai novamente retratar. E também eram feitas embarcações, certo? Utilizando o papiro, que seria utilizada pelos pescadores, egípcios, ok? E agora nós iremos falar sobre a religião, que é outra característica muito importante dos egípcios. Não tem como falar de Egito sem falar de monumentos arquitetônicos, né, que a gente sabe, pirâmides e esfinges. E não tem como falar de Egito sem falar de religião, né, falar de cultura, falar de economia. Por quê? Porque é uma sociedade muito organizada, uma civilização muito organizada, certo? Assim como foi a Grécia, como foi a Roma, certo? No seu processo de construção, ok? E aí nós temos que lembrar algumas coisas, né? Primeiro, a religião do Egito caracteriza-se pelo politeísmo. O que é isso, professor? Eles acreditavam em vários deuses, exatamente. Veja que está aí no slide, ou seja, pela crença em vários deuses. Os deuses eram representados em formas de animal. Lembra, zoomórficos? Zoomórficos são deuses representados em forma de animais. Vejam aqui, ó, na imagem está retratada deuses representados em forma de animais, zoomórficos, ok? Como já disse, eles eram politeístas, né, zoomórficos, né, tinha o tipo antroposomórfica e a zoomórfica. Antroposomórfica, ela tinha mistura de humano e animal, e zoomórfica, figuras de animal, certo? Cada cidade egípcia tinha sua divindade. É importante lembrarmos que cada cidade do Egito, ela vai ter uma divindade específica para aquela cidade, né? Lembre que a mitologia é um ponto muito forte. E a crença, né? As crenças que eram, vamos dizer assim, o pilar da civilização, da sociedade egípcia, certo? Para os egípcios, a vida diária estava relacionada a desígnios dos deuses. A gente sabe que os deuses, eles eram importantes por muitos acontecimentos dentro da sociedade egípcia, certo? Por exemplo, a cheia dos rios Nilos estava atribuída aos deuses. A vitória de uma guerra, a derrota numa batalha, numa determinada batalha, estava atribuída aos deuses. Um período longo de seca poderia ser um castigo dos deuses, certo? E aí a principal divindade dos egípcios era o deus Sol, como eu falei, lembra o faraó, que vai ser atribuído a ele, essa denominação, né? Também chamado de Horus, ok? Até aí, fácil, né? Vamos lá. E aí nós vamos falar um pouco de alguns deuses que eram importantes dentro da cultura egípcia, certo? Osíris era o deus associado à vegetação, né? A vida e a vida no além. Osíris era tanto associado à vegetação quanto à vida no além, certo? Julgava os mortos na sala das duas verdades, onde se procedia a pesagem do coração, certo? Era Osíris responsável por julgar os mortos. Ísis, certo? Esposa de Osíris, deusa mãe, irmã, né? Esposa de Osíris, lembre que eles tinham esse grau de parentesco, né? Representada com uma meia-lua acima de sua cabeça, né? A gente é fácil identificar Ísis, e símbolo de fecundidade feminina, né? Ela era o símbolo da fecundidade feminina, certo? Uma mulher fértil, a mulher poder engravidar, certo? A mulher poder dar bons filhos sadios a seus esposos, certo? Que era bastante importante também na época. Anubis era Deus com cabeça de chacal, certo? Associado com a mumificação e a vida após a morte. Deus dos mortos, associado com a mumificação e a vida após a morte, certo? Vocês podem aí associar a figura dele, a mumificação e a vida após a morte, certo? E aí a crença após a morte, que é uma das características principais dos egípcios, certo, queridos? Agora preste bastante atenção nisso. Quando falamos da sociedade, da civilização egípcia, nós temos que lembrar que uma das características que será propagada através da arte, certo, da escultura e da arquitetura, será essa crença na vida após a morte, certo? Eles acreditavam que eles precisavam
armazenar esse corpo para que depois de mortos eles pudessem alcançar essa vida, vamos dizer assim, a ressurreição, né, do corpo dele, certo? Então vamos lá. Na crença egípcia, o corpo dos mortos tinha que ser preservados para que a alma pudesse reencontrá-lo no outro mundo. Acreditavam na imortalidade da alma, certa outra característica dos egípcios, porque eles acreditavam que a alma, ela não morreria, ela era imortal, certo? A morte era vista como um processo natural, pois fazia parte da transição entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E sendo assim, os egípcios eles vão desenvolver algumas técnicas importantíssimas, pensando no proteger desses corpos, né, nessa vida após a morte, que é o exemplo das construções egípcias, que eram feitas para armazenar primeiro o faraó e depois foi se estendida a todos os demais da sociedade, certo? Nós iremos conhecer agora uma técnica que acredito que vocês conhecem, que é sobre os rituais de mumificação, que a maioria, a múmia, né, diversos filmes, a gente assiste aí e vê a presença de múmias que eram características bastante presentes dentro do contexto do Egito, ok? Então vamos lá, a etapa de mumificação. Primeiro, a etapa da lavagem. O corpo é levado para um local conhecido como Ibo, ou lugar de purificação, certo? Lá os embalsadores lavavam o corpo com essências aromáticas e com água do Nilo, certo? Eles pegavam esse corpo e lavavam esse corpo nesse primeiro momento. Segundo momento é evisceração. O que é isso? A remoção das vísceras. Era feita uma incisão no abdômen, por ali era retirado os órgãos e o cérebro também era puxado pelo nariz, certo? Com o auxílio de um gancho, de uma pinça de metal. Certo? Era bastante utilizada essa técnica aí na evisceração, ok? Terceira etapa, a desidratação. Como é isso, professor? Ele pegava os órgãos, esses órgãos eram tratados, perfumados e colocados em vasos específicos. A cerâmica vai entrar num papel importante aí, né? Nessas pirâmides foram encontradas cerâmicas. Por quê? Porque a necessidade de armazenar esses órgãos era algo que poderia ser utilizado a cerâmica, certo? Depois o corpo, depois de perfumado, depois de colocado nesse vaso, ele era coberto com natrão, que era um tipo de sal, e o processo de desidratação demorava em torno de 40 dias, certo? Era um processo longo, não era um processo tão rápido como nós pensamos, certo? E aí vejam, a quarta etapa é o preenchimento. Por volta dos anos de 100 de 1000 a.C., desculpe, diante os embalsadores, né, embalsamadores, aqueles que vão embalsar o corpo, eles começaram a preencher os corpos com chumaços de pano, palha, liquém, serragem, para que a múmia não tivesse uma aparência menos flácida, certo? Então eles vão preencher, eles vão tirar as vísceras, eles vão aí preencher esses corpos, empalhamento, fazer tipo de empalhamento. E a quinta etapa era o enfaixamento. Eram enfaixados os dedos, um por um, depois os membros do rosto, o tórax, e entre as 300 tiras de linho embebidas em resina e óleos aromáticos, eram colocados amuletos, certo? Vejam aí que eu trouxe algumas imagens de múmias para vocês. Vejam aí nessa imagem a gente vai perceber os amuletos que eu falei, certo? Esse processo que era tão bem feito e tão importante. Lembrou do Egito, lembra de mumificação, lembra de pirâmides, lembra de esfinges, certo? Lembra dos tipos de escrita, certo? Lembramos de muitas coisas, ok, pessoal? Vamos lá. E aí vamos falar das esfinges, né? Não poderíamos deixar de falar sobre as esfinges, porque as esfinges, ela tem um papel importante dentro da cultura dos egípcios, certo? Ela tinha em média 20 metros de altura, 6 metros de largura e 50 metros de comprimento. 57 metros de comprimento, certo? A cabeça das esfinges representava um faraó, ou seja, Khafre, o Quéops, o Miquerino, que foram os principais faraós do Egito, certo? E aí a esfinge, ela é uma imagem mitológica, criada no Egito Antigo, com o corpo de leão, que representava o quê? A força. E a cabeça do ser humano, que representava o quê? Sabedoria, certo? Geralmente de um faraó, como eu disse a vocês, Khafre era o faraó representado nessa esfinge aí, que forma-se o complexo de Gizé. A esfinge com as 3 pirâmides que nós iremos conhecer daqui a pouco, certo?
Para os egípcios antigos, a imagem de uma esfinge significa poder e sabedoria, e servia no imaginário egípcio como protetor das pirâmides e dos templos, certo? Aí as 3 pirâmides que falei, Quéops, Khafre e Miquerinos. A maior, Quéops, coloquei até aqui, ó, viu lá? A maior tem 146 metros, certo? A média tem 143 metros e a menor 62 metros. Porém, na atualidade, elas já diminuíram de tamanho. Nós sabemos que existem os fenômenos naturais que irão influenciar na proteção e na preservação, na interferir na preservação da arte em si, seja monumento, seja escultura, seja pintura. Os fenômenos naturais, o vento, a chuva, o sol, ele vai deteriorar, né, esses elementos, esses objetos, e aí eles vão perder, eles já perderam alguns metros, certo? Principalmente que a gente estamos falando do deserto, então a areia, querendo ou não, ela vai subindo, e aí a gente vai perder alguns metros dessas pirâmides, né? Vocês podem até pesquisar para vocês perceberem que realmente acontece na contemporaneidade, já mudou aí essa questão de metros, certo? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, né? Antes de falar essa atividade, vamos recapitular o que foi visto na aula de hoje, concluindo o conteúdo do Egito, né? Um conteúdo muito importante, porque nós precisamos conhecer como essas civilizações elas se organizavam, para que a gente assim possa entender e compreender acontecimentos no futuro, certo? Então nós vimos nessa aula de hoje a questão do papiro, né, o processo para se fazer esse papel, né, que antecede o nosso papel utilizado hoje, o passo a passo. Nós vimos também os tipos de escrita, né, que é hieróglifos e a demótica e hierática, certo? Nós vimos também na aula de hoje sobre a questão da importância desses monumentos para a preservação do corpo, a crença na vida após a morte, e que essas pirâmides que eu apresentei a vocês, que eram para os faraós, Quéops, Khafre, Miquerino, ela tinha a função de guardar ali dentro o corpo do faraó, guardar a história do faraó, certo? Preservar essa história para que quando ele passasse, né, fizesse a passagem, ele pudesse relembrar e utilizar o seu corpo. A importância da não profanação desse corpo, ok? Nós falamos sobre as esfinges, que tinham o corpo de leão, representando a força, e a cabeça pensante, né, representando a sabedoria do ser humano. E nós falamos também que vocês têm que prestar atenção, você não pode, de maneira alguma, esquecer que a esfinge era colocada de frente para a pirâmide, ok? Para espantar os maus espíritos, para ser uma guardiã, para proteger, ok? Então, foi isso aí que nós vimos. E o processo de mumificação, que também a gente aprendeu como era feito esse processo de mumificação tão presente na civilização egípcia, certo? Então, veja, eu trouxe a atividade que vocês irão fazer no caderno, certo? Na disciplina de história. Faz o cabeçalho, copia as questões e responde essas questões com auxílio da videoaula, com auxílio do livro didático e com auxílio de pesquisas também na internet que vocês podem estar fazendo, que aprimorarão, né, o conhecimento de vocês. Então, o número 1 diz o seguinte: após ser realizado estudo sobre a religião egípcia, escreva um texto que tenha argumento principal a importância da religião para os egípcios. Então, você vai escrever aí um pequeno texto falando da importância da religião para os egípcios. Na 2, escreva uma frase com a palavra egípcio, papiro e hieróglifos. Você irá escrever uma pequena frase contendo essas 3 palavras. Na número 3, o Egito Antigo tem uma história repleta de curiosidades e características que ficaram marcadas como legado à sociedade mundial, certo? Até os nossos dias. Uma das características foi a religião. Sua religião, segundo os estudos, era politeísta. Falamos na videoaula de hoje. Explique a palavra politeísta e faça uma comparação com a sociedade monoteísta. Então, hoje nós sabemos que existe monoteísmo e aí nós falamos dos politeístas. Então, vocês vão ter que procurar essa diferença que vocês já aprenderam em sala, ok? Confio em vocês. E a 4ª questão vai falar o seguinte: a economia é um termo aplicado no que tange à antiguidade oriental, como uma característica comercial, com vendas e compras de produto. Tendo esse tempo em mente, desenvolva uma frase que tenha como argumento a seguinte pergunta:
qual foi a base da economia egípcia. Nessa questão você elaborará um pequeno texto, né, uma frase, não sei, você que irá dizer como ficará melhor, sobre a base da economia. Qual era a base da economia egípcia, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, ok? Vocês possam estar fazendo anotações, pause esse vídeo quantas vezes for necessária para que vocês realmente possam entender. Fiquem com Deus, um abraço apertado, saudades de todos e até a próxima videoaula.